Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 4. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 29. Está escrito assim: a sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Me permita, irmãos, eu não consigo voltar no texto depois que eu leio e entrarmos na mensagem, mas me permita eu só fazer um comentário rápido, porque o horário não permite. E deu Deus a Salomão. Primeiro, quem deu foi Deus. Deus não deu inteligência, porque inteligência todos nós nascemos. Um com um pouco mais, outros com um pouco menos, mas todos nós temos um grau de inteligência. É bem verdade que alguns conseguem buscar mais através de livro, de estudo, enfim, se apriorando e se determinando em cima disso. Isso é inteligência. Agora, a sabedoria só Deus tem para dar. É diferente de inteligência. Inteligência é eu saber que 70 vezes 7 dá 490. Mas sabedoria é saber que esse número não tem começo, meio e fim. A Bíblia vai dizer que Nicodemos, quando encontra com Jesus, ele vai mostrar a inteligência. Eu sei que tu és filho de Deus e ninguém faz o que tu faz se Deus não for com ele. Ou você é inteligente, rapaz. Mas eu quero te dar uma notícia. Necessário é você nascer de novo. Agora eu não estou entendendo. Você não está entendendo porque você é inteligente. Mas você vai ter que receber sabedoria. Eu quero começar minha fala dizendo: receba a sabedoria da parte de Deus. Mais do que a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que todas as sabedorias do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. Toda a história de sabedoria da época vinha do Egito. Toda a história de sabedoria era de lá que vinha. Heródoto, um grande historiador, vai dizer que na 13ª dinastia do Egito. Para os irmãos terem uma base de quando foi isso, foi quando Deus chama Abraão lá no capítulo 12, foi naquela época. Heródoto vai dizer que o Egito era tão grandioso, era tão fabuloso, que ele dizia que alguém para falar o que tem no Egito, pessoas não iriam acreditar. Então, para eles terem noção e certeza do que era verdade a grandeza do Egito, era dito que era melhor a pessoa descer lá e ver com os seus próprios olhos tamanha grandeza do Egito. Mas isso foi até chegar a Salomão, ou melhor, até Deus se apresentar através deste homem. Porque aonde a graça de Deus chega, a sabedoria, a glória, o brilho da terra cai e o nome de Deus aparece e é glorificado. E era ainda ele mais sábio do que todos os homens, do que Etan, Israíta, do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol. Foram homens dotados na música, sábios na música. E correu o seu nome por todas as nações de redor. E disse 3.000 provérbios. Foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Ou seja, ele entendia de zoologia, de botânica. Também falou do livro do isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, das répteis, dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. E de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Quantos dizem amém? Amém. Irmãos, antes de eu chegar aqui, ou melhor, eu nem quero voltar nesse texto por causa do horário, mas me permita eu começar o ponto de partida dizendo o seguinte: Salomão, para mim, quando ele foi assumir a cadeira do pai, para mim ele encontra no mínimo 2 obstáculos. Esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Quantos obstáculos eu disse? 2. Ele assume o trono, mas para isso acontecer, para mim, ele enfrenta no mínimo 2 obstáculos. Antes disso, a Bíblia vai dizer que estava perto de Deus, mexendo no ocupante da cadeira do reino. E se tem uma coisa que agita o reino, é quando Deus vai mexer no ocupante da cadeira. Isso agita o reino, porque o carnal não entende. O carnal acha, sou eu. Você vai ver que um dos obstáculos que Salomão enfrenta, para mim foram vários, mas eu quero enfatizar 2. Primeiro foi a ganância do seu irmão Adonias. Porque Adonias olhou e falou: a cadeira é minha, meu pai está velho, não manda mais nada. E o próximo na linha da sucessão sou eu que vou sentar nessa cadeira. Se você olhar, Adonias não estava errado. Porque Adonias de verdade, ele foi o 4º filho de Davi, ele era o próximo na linha da sucessão. A Bíblia vai falar que Davi teve alguns filhos. O primeiro foi Amon. Amon foi aquele que foi morto por Absalão. Depois de Amon veio Quileabe. Quileabe, a Bíblia fala desse moço uma vez só, não se fala mais. Aí depois vem Absalão, que é aquele que matou o mais velho, que foi Amon. Absalão é aquele que ficou com a cabeleira presa na árvore e Joabe veio e transpassou ele com a espada. Com a morte de Absalão veio Adonias. Adonias falou: o próximo sou eu. Meu pai está velho, não manda mais nada, quem vai sentar na cadeira sou eu. Só que o que Adonias não sabia é que a cadeira do reino não é para quem quer. Cadeira do reino é para quem Deus chama e quer dar. Oh, glórias a Jesus. Pode estar perto de pegar, mas se o céu gritar meia volta, vou ver, e virar todo mundo, o primeiro vira o último, e o último vira o primeiro. Porque Deus, quando quer, Ele pega quem está em cima, coloca embaixo, e pega quem está embaixo e coloca em... Você pode dar um glória por essa da palavra? Então Adonias, e detalhe, Adonias começou a preparar, porque ele achou que era dele lugar. E ele começou a se levantar pelos bastidores para fazer uma revolta. Porque todo rebelado tem uma característica própria. Todo rebelado. Uma das características do rebelado é prometer aquilo que ele não tem nem para ele. Ele olha e diz assim: o que você faz lá? Bom, quando eu posso e sou chamado, eu faço uma oração. Rapaz, sai disso, muda de vida.
Se você vir para cá, tu vai sentar no altar. Do nada tu vai a pastor. De porteiro, com todo respeito à posição, porque o melhor lugar que você tem para estar é onde Deus te colocou. Mas alguém vai dizer, da rua, do estacionamento, tu vai virar o meu vice. Ele não tem nem para ele. Ele promete algo que nem ele tem. Porque ele acha que o destaque ele vai ganhar pela proposta. Outra característica de rebelado é fazer reunião e dar comida. Presta atenção. Todo rebelado ele gosta de fazer uma reunião, dar banquete que ele quer ganhar pelo estômago. Só que o texto vai dizer que chegou no ouvido de Davi. Davi estava velho. Já não era mais um menino de 16 anos que derrubou urso e leão. Não é mais aquele jovem que tinha garra de derrubar o gigante e cortar o pescoço do gigante com a própria espada do gigante. Só que a unção estava com ele. Alguém chega e fala, Davi, teu filho está preparando uma revolta no reino aí contra você. Está fazendo banquete, está fazendo proposta. Davi diz, fica tranquilo. Lá tem proposta, aqui está unção. Lá tem banquete, aqui está unção. Lá estão oferecendo cargo, mas aqui está unção. Para você dar um glória. Melhor do que a proposta é ficar onde está a unção. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus vai lá, limpa Adonias e coloca Salomão. Salomão senta na cadeira, senta no reino. Aí o texto vai dizer que ele vai começar a governar. O primeiro Deus limpou, mas o segundo dependia dele. Qual foi o segundo obstáculo que eu quero crer, desafio que Salomão enfrentou? Foi substituir o seu pai Davi. Porque querer não é poder, tem que ser chamado para ser. Pode até ter melhor, mas quando chegar o teu tempo, Deus vai te capacitar para tal. Oh, glórias a Jesus. Fica tranquilo, pode ter quem canta mais, mas Deus escolheu você. Pode ter quem prega mais, mas Deus escolheu você. Pode ter alguém que diz assim, mas se fosse o fulano seria melhor. Mas Deus não chamou o fulano, Deus chamou você. Receba essa palavra, Deus não vai te deixar nem envergonhado e nem confundido aonde Ele te colocou. Se você crê, recebe o peso desta palavra. Salomão olhou e pensou, quem sou eu para substituir meu pai Davi? E quem sabe ele começou a puxar o currículo do pai. E o currículo do pai era grande. Quem sabe Salomão diz, meu pai sabia cantar, eu não sei cantar. Meu pai sabia tocar, eu não sei tocar. Meu pai sabia compor, eu não sei compor. Meu pai matou urso e leão, eu não sei fazer nada com a espada. Meu pai matou o gigante. Quem sou eu para substituir meu pai? Meu pai foi bom de mira. Pega o texto, irmão. A Bíblia diz que Davi foi bom de mira. Davi não acertou a testa do gigante de graça. Davi não pegou a pedra, jogou para a direita, o anjo diz, Davi, tu está errado, mas eu vou te ajudar. Pegou a pedra e trouxe na testa. Não, senhor. Davi, quando olhou para o gigante, disse, eu vou acertar a testa. E o que você sabe fazer, garoto? Pega a história. Kevin Corner vai dizer que quando ele entra na tenda de Saul, Saul diz assim, você quer o que aqui? Eu quero lutar com o gigante. E o que você sabe fazer? Cantar, compor, pastorear e dar pedrada. Deus vai te usar com a ferramenta que Ele te deu. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Você vai fazer o que para lutar com o gigante? Você é muito menino, ele é homem de guerra desde a mocidade dele. Davi diz, para ele eu não canto, para ele eu não toco e para ele eu não pastoreio. Só sobrou a pedra. E o hino vai dizer que na mão de quem tem unção, uma pedra vira bala. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse lugar. Davi, a Bíblia diz que ele acerta a testa do gigante com uma pedra. E detalhe, você conhece o texto, os irmãos são bons de Bíblia. Ele pega 5 pedras. Por quê? Porque a história vai dizer que Golias tinha mais 4 irmãos. Davi era tão preparado que se eu tivesse lá eu ia falar, você está pegando essas pedras para quê? Para Golias e os irmãos dele. Então não é melhor você levar umas 20 não, varão? Porque vai que você erra, você tem umas de lambuja guardadas. Não, eu treinei para chegar aqui. Eu não caí de paraquedas não. Estão querendo puxar o meu tapete dizendo que tem melhor. Pode ter melhor, mas eu cheguei aqui preparado. É Deus que me colocou. Deus está falando com alguém aqui. Oh, glória. Quem sabe tudo isso, Salomão pensou. Salomão diz, meu pai sabe tocar, cantar, dar pedrada, guerrear. Quem sou eu? Davi foi tão bom na mira, que a Bíblia vai dizer que ele teve 600 homens atiradores de elite. O texto diz que eles eram canhoto e não errava com a pedra na funda. Eles não erravam um fio de cabelo. Irmão, é a Bíblia quem diz. Você já parou para imaginar a irmã pegar do cabelo mais longo aqui, pegar um fio de cabelo, e lá na porta esticar o fio do cabelo e o camarada com a mão esquerda, uma pedra na funda, não errar o fio de cabelo? Por quê? Porque andou com quem tem, vai ter também. Eu vou repetir para você, eu vou traduzir para você entender. Se você andar com fofoqueiro, você pode não ser fofoqueiro, mas vai aprender a fofocar. Se você andar com intrigueiro, pode não ser intrigueiro, mas vai aprender a intrigar. Se você andar com gelado, pode não ser gelado, mas vai congelar. Mas se você andar com quem tem de Deus você também terá. A unção pega. Eu vou repetir, a unção. Se você sentar do lado de quem conversa, vai querer conversar. Mas sentar do lado de quem adora, ó. Davi foi aquele homem que quando Saul quis matar, ele fugiu para a caverna de Adulão. E a Bíblia diz que homens foram ter com Davi na caverna de Adulão, problemáticos, procurados por Saul, condenados à morte. Só que andou com quem tem. Problemático viraram, ó, soldados de honra. Aí Davi vai lá e passa a peneira nos homens da caverna. E de todos que estavam ali, que foi bom, ele ainda tira os 37 valentes de Davi. Porque Deus do leite ainda tira o apojo. Eu não vou falar dos 37, porque não é nisso que eu quero dizer. Mas só para os irmãos terem uma base. Um dos valentes, Benaia.
A Bíblia vai dizer que Davi, pelo menos é o que o texto diz, Davi matou um leão. Quantos leões Davi matou? A Bíblia pelo menos fala de um. Benaia problemático, começou a andar com Davi, a história diz que ele mata 3. Porque se for para ser igual, não precisa, já tem um. Seja melhor. A Bíblia diz que um dia Davi está lutando contra os filisteus. Benaia fala, Davi, não consigo mexer a espada, minha garganta está seca, eu estou com sede. Kevin Corner vai dizer que Davi disse, eu preciso de você, rapaz. Não posso abrir mão de você agora, mas não consigo mexer a espada. Davi disse, então desça pela trilha, no fim da trilha tem um ribeiro. Mata a tua sede e volta para a guerra porque eu preciso de você. Sem força para mexer a espada de sede. Mas a história diz que quando ele desce lá no ribeiro, tem 2 leões bebendo água. Benaia dizia agora, se eu demorar, Davi vai pensar que eu abandonei. Mas se eu esperar a boa vontade do leão, eu também não saio daqui. Eu vou resolver isso. A história diz que ele desce no ribeiro, mata os 2 leões, bebe água e volta para a guerra. Anda com quem tem que você vai ter também. Quem sabe Salomão pensou tudo isso. Quem sabe Salomão diz, quem sou eu para substituir Davi? Só que Salomão, a história diz que ele teve uma luz. Ele pensou e disse o seguinte, bom, uma das coisas que o meu pai sabia fazer era chamar a atenção de Deus. Se eu conseguir chamar a atenção de Deus, vai resolver. A Bíblia não diz, mas a história me conta, que ele chama um dos seus príncipes e diz assim, vai lá no pasto e vê quantas novilhas meu pai deixou de 0 a 3 anos. Foram lá e fizeram uma contabilidade e voltaram. Rei, de 0 a 3 anos o teu pai deixou 5.000 cabeças de novilhas. Não, ainda é pouco. Volta lá no pasto e faça uma contabilidade de 4 a 5 anos. Quantas novilhas meu pai deixou? Vão lá e volta. Rei, de 4 a 5 anos seu pai deixou mais 3.000 novilhas. Ele disse, 5 com 3 são 8. Tem 8.000 ofertas para me chamar a atenção de Deus. Se eu conseguir chamar a atenção de Deus em 8.000 ofertas, ele vai me ajudar. A história diz que ele começa a oferecer sacrifício. A Bíblia diz que ele começa o sacrifício de manhã e ao pôr do sol. De manhã ao pôr do sol. De manhã ao pôr do sol. De manhã ao pôr do sol. Ele tem 8.000 adoração para entregar para Deus, para chamar a atenção de Deus. Deus não pediu nenhuma, mas ele está entregando. Deus não exigiu nada, mas ele está entregando. A Bíblia diz que quando chega no número 1.000, Deus diz, Salomão, você chamou a minha atenção. Ele disse o seguinte, socorreu aí, varão. Ele disse o seguinte, mas espera aí, eu ainda tenho mais 7.000 guardadas. Deus disse, eu não pedi nenhuma. Eu não te pedi nenhuma. Você me deu 1.000 porque você quis. Eu não te pedi nenhuma. Ele disse, mas se o senhor quiser, eu tenho 7.000. Deus disse, eu não te pedi nenhuma. Só tem uma coisa, você está me oferecendo por quê? Porque eu quero chamar a tua atenção. E o que você quer? Ele disse, eu quero sabedoria. O que Deus disse? Porque você pediu, você vai levar. Só que preste atenção, como você também me entregou o que eu não te pedi, você também vai levar o que você não pediu. Segura o glória e prepara o melhor. Alguém está te obrigando a dar glória? Você está preso nessa cadeira e você está obrigado a estar aqui? Alguém está pedindo para você erguer a mão e dizer que ele é lindo e dar um glórias a Deus? O nosso irmão Tocha, alguém obrigou ele a vir aqui a oferecer a Deus um louvor do jeito que ele oferece e a igreja sentir adoração? Deus está dizendo, eu não te pedi nada disso, mas porque você me entregou o que eu não te pedi, o que você pediu é teu, mas o que você não pediu... Eita, como é bom pregar para a igreja inteligente. Levanta a mão e dá glória, porque você vai levar. O que a Bíblia diz que Deus dá para Salomão? Sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Eu não vou entrar em detalhes porque o horário não permite, mas eu vou ficar com sabedoria, porque quando a gente fala dele, a gente fala logo da sabedoria. Sabedoria de Salomão foi diferente da sabedoria de Daniel. Daniel, quando você vai ler lá da queda de Lúcifer, você vai ver Deus dizendo no livro de Ezequiel, e tu, falando para Lúcifer, que foi mais sábio do que meu servo Daniel. Agora a pergunta é, se Deus falou para Salomão, como tu nunca houve, depois de ti não haverá, sábio como tu, por que para Lúcifer Deus não falou de Salomão e falou de Daniel? Porque a sabedoria de Daniel era diferente da de Salomão. Salomão, a história diz que falava de coisas terrenas. Daniel fechava os olhos aqui e Deus mostrava o futuro. Daniel enxergou o Pai sentado no trono e Jesus voltando depois que ele subiu ao céu de 40 dias ressurreto. Antes disso acontecer. Pega o texto. Daniel capítulo 7, versículo 13. Está escrito lá. A Bíblia diz em Atos que quando Jesus começa a subir, que ele some nas nuvens, os discípulos viram de baixo. Daniel já estava lá atrás vendo antes. Daniel vai dizer, e eu estava orando a Deus nas minhas visões da noite. E eu vi um ancião de dias assentado sobre o trono. A Bíblia não fala que era o Pai, porque a Trindade não tinha sido revelada, mas quem Daniel viu foi o Pai no trono. Daniel disse, eu virei para minha mão direita e eu vi chegando, semelhante ao Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Oh, glória! Sabe o que os discípulos estão dizendo? Eu estou vendo ele sumir nas nuvens. Daniel diz, fica tranquilo que eu estou vendo ele chegar na mesma nuvem. Aí eu saio de Daniel, passo em Atos, pego João e vou para o livro de Apocalipse. E coloco o João na sala do trono. Aí João vai dizer, eu chorava muito. Por que, irmão João? Porque não tinha ninguém embaixo da terra. Não tinha ninguém em cima da terra. E não tinha ninguém em cima do céu digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Sabe por que não tinha ninguém embaixo da terra? Porque Jesus não estava mais sepultado. Sabe por que não tinha ninguém em cima da terra? Porque Jesus não estava aqui. Sabe por que não tinha ninguém em cima do céu? Porque ele ainda não tinha chegado. Mas os discípulos dizem, eu estou vendo ele subir. Daniel disse, eu estou vendo ele chegar. E a voz vai dizer para João, João, não chores mais. Eis aí o leão da tribo
Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Esse é o Deus que você serve. Agora Salomão, a sabedoria era diferente. Salomão era de coisas terrenas. Salomão foi o primeiro homem a pegar a formiga na palma da mão e descrever os membros da formiga a olho nu. Salomão, a história diz que foi o primeiro homem a olhar o canto da parede e falar que substância que a aranha usava para fazer a teia. E por que tudo gruda na teia e a aranha não gruda na teia? Lemos aqui nessa noite que ele falou da menor planta do Líbano, que é o cipreste. Mas também falou da maior, que é o cedro, que quando adulto chega a 40 metros de altura. Ele destrinchou o cedro da ponta até a raiz. Sabedoria. Só tem uma coisa, irmão. Eu vou começar a pregar aqui agora. Deus não vai te dar ferramenta para você se exibir. E Deus não vai te dar talento para você se amostrar e gastar com o que não deve. O que Deus te deu de talento é para honra, para glória, para o louvor. Deus, ele é demais. Hoje eu estava com o irmão Gesiel no podcast, coisa de chique, não, podcast. E eu falei uma frase para ele, eu falei, irmão Gesiel, Deus quando quer trabalhar, Deus é mais ou menos assim. Deus quando diz assim, eu vou te usar, e você diz, eis-me aqui, ele vai te usar. Quando Deus diz assim, eu vou te usar, e você diz, eu não, ele vai te usar. Deus é especialista em criar situações e te colocar você aonde você nem pensa, mas é onde ele quer. Oh, glória a Deus 2 vezes, minha irmã. Que de repente tem gente aqui exercendo o cargo que nem queria. Está fazendo o que no cargo se não queria? É Deus dizendo, eu te peguei. Aleluia. E eu te coloquei onde eu quero. E detalhe, não estou pedindo de volta. Receba o peso desta palavra. O céu olhou para Salomão e falou, ops, eu não te dei sabedoria para tu falar de perna de formiga e teia de aranha não. Mas eu vou criar uma situação e vou colocar você no centro da minha vontade. E Deus é especialista em criar a situação e colocar a gente onde Ele quer. Sabe o que Deus cria? A Bíblia diz que 2 mulheres que adquiriam a vida de forma fácil. A Bíblia diz, com todo respeito, 2 prostitutas, companheiras de casa. A Bíblia diz que uma teve um filho, passaram-se 3 dias, a outra também gerou e teve um filho. A Bíblia diz que uma não tinha cuidado, deitou em cima da criança, mata a criança asfixiada. É a Bíblia que diz. Quando ela levanta de madrugada para dar de mamar para a criança, ela percebe que ela matou a criança sufocada. A história diz que ela levanta, pega a morta, coloca no lugar da viva, pega a viva, amamenta, vira para a parede e vai dormir. A mãe do vivo que estava com o morto acordou, olhou, falou, é bonitinho, mas não é meu. Em matéria de filho, mãe ninguém engana. É verdade ou não é, irmão? Em matéria de filho, a tua mãe pode ter 90 anos, tu está com 70, tu chegou com um problema na casa dessa, mas você não está normal. Não é assim? A mãe do vivo que estava com o morto acordou para amamentar. Quando olhou, falou, é bonito, mas não é meu. Acordou a vizinha, falou, como o meu foi parar aí, eu não sei. Mas o morto é teu, o vivo é meu. Não, senhora, eu quero que você prova. O vivo é meu e o morto é seu. Foi parar onde? Na sala da audiência de Salomão. A Bíblia não diz, mas a história me conta que por fora da sala, todos diziam, eu quero ver o que o filho de Davi vai fazer para sair dessa. Mas se tem uma coisa que Deus não vai te deixar, é envergonhado e confundido aonde Ele te colocou. Ô, glória. Alguém quer te pegar no calcanhar, mas Deus está dizendo, quem te garante sou eu, sou eu. Salomão olhou, viu a audiência, ouviu a palavra, ouviu as dizeres. Alguém disse, ô rei, o morto nós já enterrou, mas se o senhor quiser, não tinha teste de paternidade, não tinha exame de DNA, mas tinha sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração. O senhor quer que busque o morto? Salomão disse, o morto está onde? Já está enterrado. Então fica tranquilo que o morto está no lugar certo, o lugar de morto está enterrado. Meu assunto é com o vivo. Nota de rodapé. De vez em quando dá um sinal de vida aí para ninguém querer te enterrar, irmão. Salomão olhou o soldado lá na porta e falou, vem cá. Pega a criança pelo tornozelo, um no pulso e outro solto. Da genitália da criança até o couro cabeludo parta no meio. Se o problema é a criança, vamos resolver. Metade para uma, metade para outra, o problema está resolvido. Aqui não era a mãe, sorriu e disse, eu sabia que você tinha uma solução para o problema, porque o relaxado ele é assim. Ele não cuida do que Deus dá, ele perde e torce para você perder. Mas para você dar um glória. O que é teu, o invejoso não vai tomar o que Deus falou que é teu. Aqui não, aqui era a mãe, diz, não, eu fico com saudade, eu perco a criança, mas deixa a criança viva. O céu disse, está aí a verdadeira mãe. A Bíblia diz que Deus vai lá e sopra o nome dele. E para nós acelerarmos, 1.600 quilômetros para lá do mar Mediterrâneo. Aonde vai chegar o nome do homem? Porque Deus quando esconde, ninguém acha. Mas Deus quando apresenta, eu quero ver quem é que esconde. Chega lá na terra de Sabá. Sabá é a terra. A rainha é conhecida como rainha de Sabá, mas ela tinha um nome, Maquita. A terra de Sabá, eles eram especialistas em ouro, joias e pedras preciosas. Vamos dizer junto? Se o horário der, nós vamos usar. Ela diz, não é possível que todo problema ele tem solução, para todo enigma ele sabe decifrar e para toda pergunta ele tem resposta. A Bíblia vai dizer o quê? Que vinham reis de longe para ver e ouvir da sabedoria dele. Não é assim que nós lemos nessa noite? Ela anda 1.600 quilômetros para ver se é verdade. Agora preste atenção.
1.600 quilômetros de carro a 100 por hora, sem parar para tomar um copo de água, são 16 horas de viagem. Agora, 1.600 quilômetros carregada de camelo atravessando o deserto, o texto vai dizer que ela leva 4 meses de viagem. Quando chega na porta do reino, que os portões do reino são abertos, o texto diz que os seus servos e os príncipes dela colocam o rosto no chão, e um príncipe ergue a voz e grita: vive tu, ó rei, eternamente. O porteiro diz: não, mas eu não sou o rei não, eu sou o porteiro, trabalho na portaria. Alguém diz: mas você não é nada da elite? Não, só sou porteiro do reino. Mas porteiro do reino anda com essa elegância toda aí para trabalhar na portaria? É. Alguém diz: mas lá em Sabá não tem isso não. Lá não tem, mas aqui, guarde isso. Guarde isso que nós vamos usar. Lá não tem, mas aqui, eita irmão, ó. Para quem saiu da toca do rato e tá brilhando que nem uma tocha, lá não tem, mas aqui, eita Jesus. Vai, ó, fica tranquilo que o rei sai do trono e vem receber vocês aqui na porta. Como é que é? O rei sai do trono e recebe na porta. Ninguém entra para o reino se não passar pelo rei aqui na porta. Alguém disse: o rei sai do trono, do palácio, do conforto, para vir na porta receber. É isso aí. Lá em Sabá não tem essa recepção não. Lá não tem. Mas aqui, porque a recepção é tudo, viu irmão? Canta visitante, seja bem-vindo, mas ninguém levanta para apertar a mão. Diz que é muito bem-vindo, mas ninguém olha e dá um sorriso e um aperto de mão. Se o visitante e alguém não achar um lugar para ele, ele fica de pé. Pastor, o senhor está falando isso para nós? Não, estou falando para mim. Salomão chegava na porta. Por que na porta? Porque primeiro vai ouvir tudo que Deus fez aqui dentro. Como é que é? Só entra no reino e desfruta do reino quem conhece o Deus do reino. Mas se a pessoa estiver cansada e não quiser ouvir, vai embora. E se a pessoa dizer que não está a fim de ouvir, vai embora. E se a pessoa dizer que não quer escutar e não quer ficar de pé, não quer ficar aqui escutando isso, pode ir embora. Mas se a pessoa escutar quem é o Deus do reino, entra e desfruta. Eu vou traduzir para você entender. Está tomado banho, trocadinho, banhadinho, bonitinho para vir para o culto. Aí chega a visita dizendo: eu vim comer uma pizza com você e assistir o Fantástico. Aí a pessoa falta no culto para fazer sala para visita. Meu irmão, traz ela para o reino para mostrar quem foi que te deu o sofá. Não, pastor, mas a reportagem era bela. Belo? Fantástico? Fantástico é o que Deus quer fazer na igreja e você ficou preso lá na tua casa. Para sem desfrutar do reino, tem que conhecer o Deus do reino. Salomão disse: e os quê? Tudo que você vê da porta para dentro. Quem fez foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do meu bom pai Davi. Dois servos, eu vou falar o linguajar nosso. 2 obreiros, de longe ficava dando uma olhadinha no rei. Tempo de verão, rei suando, transformou gota, escorreu. Alguém disse: vai lá, eu vou falar um linguajar nosso. Vai lá, tocha. Dá uma banada no rei que o rei está com calor. O ventilador, mais caro da época, feito de pena de pavão. Alguém dizia: rei, dá licença que eu estou vendo que você está quente, eu vim dar uma refrescada no senhor. Se afastava, quando suava de novo: agora é tua vez, labareda, agora vai lá você. Pedia: rei, dá licença, mas agora é sua vez? É, porque aqui tem lugar para todo mundo. Porque tem gente que quer blindar, tem gente que quer sufocar para não deixar chegar perto, faz até uma bolha. Mas eu quero dar uma notícia em cima desse altar: Deus tem a agulha certa para furar a bolha necessária. Mas o que é teu, ninguém vai impedir o que Deus tem para você. Ops, chegaram na hora certa, chegaram na hora da refeição. Quer entrar? Vamos entrar para comer. Ela olhou para um príncipe e disse: busca na mobila o que eu trouxe para comer. Irmão, ela era rainha, ela comia o de melhor. E o de melhor talvez não me agrada, mas se agrada a você. Paladar é paladar. É verdade ou não é? Paladar é paladar. Se agradou você é o que importa. Se ela era rainha na terra dela, ela comia o de melhor. Ela disse para os seus servos: traga na mobila o que eu trouxe para comer, porque vai que esse tal de Salomão coloca na mesa o que eu não gosto. Eu não vim aqui para passar fome. Mas quando ela entrou na sala da refeição, que ela olhou a mesa, ela falou para um príncipe dela: guarde as panelas no saco, porque senão nós vamos passar vergonha. Eu achei que comida boa eu comi em Sabá, mas comida boa nós vamos comer hoje é aqui, ó. Salomão mandava matar 100 cabeças de ovelha por dia, 30 cabeças de boi por dia, 600 ciclos de medida de farinha da grossa e 300 da fina, 600 cântaros de vinho. E a Bíblia vai dizer que tirando as caças, as reses e as aves do campo, quem estava pendurando, limpando as vidraças do palácio, era dada uma ordem para descer e vir comer. Quem estava limpando o chão do palácio, era dada a ordem para soltar o pano, sentar na mesa para comer. Ela olhou indignada e disse: os teus servos, os teus escravos, senta na mesa para comer com o rei suado. Ele disse: você acha que eu como tudo isso sozinha? A mesa é de quem trabalha e quem trabalha pode sentar e comer. Ela disse: lá em Sabá não tem isso não. Lá não tem, mas aqui, senta na mesa que a mesa está preparada aqui nesta noite. Pode até ter alguém querendo te excluir da mesa, mas o dono da casa, o dono da mesa, alabachou.
Sabe uma das coisas, para mim encerrar, sabe uma das coisas que ela ficou abismada com a reverência? Com o que ela ficou abismada? Ela disse, que postura dos escravos para sentar na mesa do homem. Nem os meus príncipes têm tanta reverência para se portar diante de mim como os teus escravos. Lá em Sabá não tem essa reverência não. Lá não tem. Mas aqui, reverência. Por que tanta reverência? Porque eu estou na mesa do rei, na casa do rei, adiante do rei. Eu estou na mesa do rei, na casa do rei, adiante do rei. Eu vou traduzir, eu estou na mesa do rei, na casa do rei, adiante do rei. O rei está aqui. O que o texto vai dizer? Guarda o teu pé quando tu entrares na casa do teu. É reverência. Salomão não aceitou um barulho de martelo e serrote nem na hora da construção do templo, irmão. Pega o texto. O texto diz que ele faz uma reunião de obreiro com os mestres de obra. Sabe quantos mestres de obra teve na construção? 3.600 mestres de obra. Ele diz, eu não quero um barulho de martelo e não quero um barulho de serrote dentro da casa de Deus. Os mestres de obra dizem, rei, não vai ser possível. Por quê? E para talhar as pedras, talhe nas montanhas. Tira a medida, a espessura, a grossura, o peso e já traz talhada para cá. Eu não quero barulho aqui dentro. Alguém diz, não, mas mesmo assim vai ter barulho. Por quê? Porque para sentar na parede vai ter que bater com o martelo. Ele disse, encabece a cabeça do martelo com borracha. A casa não é minha, a casa tem dono. Eu faço o que eu quero na minha casa, mas na casa dele... Deus gostou tanto que na inauguração Deus desceu com os 2 pés. Se tiver reverência, Deus vai descer, vai passear e vai agir. Casa de Deus não é lugar de colar chiclete debaixo do banco. Senhor, eu quero voltar. Casa de Deus não é lugar de ficar brincando com copinho, amassando copinho. Casa de Deus não é lugar de ficar toda hora andando, tirando a atenção do meu irmão. Casa de Deus é lugar de reverência. Eu vou encerrar com essa experiência calorosa. Minha mãe é desse tamanho, irmão. E não é embaixo não, é aqui em cima mesmo. E dessa grossura, tocha. Mas firme. Minha mãe era difícil nós chegarmos tarde no culto. Minha mãe olhava para a janela e dizia, tá armando para chover, vamos sair antes. Não, mãe, mas vai chegar muito cedo, mas nós precisamos chegar antes da chuva, porque nós vamos a pé. Ela falava para mim e para minhas irmãs mais velhas, vocês querem usar o banheiro? A gente dizia, não. Querem beber água? Não. Porque se chegar na igreja, levantar. Como nós chegávamos na igreja, era difícil o culto já ter começado, ela dava a segunda oportunidade. Alguém quer beber água ou usar o banheiro? Não. Então, sentadinho. Um dia, irmão. Eu não sei se eu estava tentando a Deus, eu não conhecia a mãe que eu tinha. Eu falei para minha mãe, mãe, eu posso beber água? Ela cantando o hino da harpa, ela nem respondeu. Eu disse, hoje eu vou quebrar esse tabu. Eu vou quietinho, bebo água, volto, sento, ela vai ver que não faço barulho. Pensei e fiz. Mas quando cheguei em casa, 500 graus de puro fogo santo e poder. Eu vou falar algo aqui que Deus vai dar revelação para os irmãos agora. Sabe quando que eu levantei para ir no banheiro de novo? Eita, como Deus está dando dom aqui nesta noite. Lugar de reverência. Aqui é casa. Se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Você sabia que aqui Deus fecha a sepultura? Você sabia que aqui, quem sabe, o inimigo estava armando laço para você durante 2024. Mas no primeiro mês do ano, este culto pode mudar a sentença do teu ano. Você crê nesta palavra, irmãos? Receba o peso desta palavra e prepare um glória melhor do que esse. O diabo pode ter aberto a cova, decretado a sentença, mas Deus está dizendo, se me adorar de coração e reverência, eu vou mudar a sentença de morte para a vida e vou abrir porta onde não tem. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu.